Alguns juram que essa história nunca aconteceu, outros deram a sua vida para defendê-la. A verdade é que todas as histórias contadas em livros, contadas no cinema e na televisão, nenhuma delas se compara à história que você vai ouvir agora. Então eu queria que você se preparasse, porque agora, em detalhes, eu vou te contar a maior história do mundo, a história sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Bora pro vídeo. A Bíblia ela é rica em detalhes quando ela vai narrar o maior acontecimento da história. E antes de você pensar, Alan, mas eu achei que o maior acontecimento da história fosse a cruz. E realmente a cruz é o momento em que Jesus paga com a sua morte o preço pelos nossos pecados, mas é a ressurreição de Jesus Cristo que valida a cruz. É quando Jesus sai da tumba, é quando Jesus ressuscita, volta à vida, vence a morte, que ele nos garante que aquele que morreu no meio de dois ladrões na sexta-feira era de fato o Filho de Deus. A história que será contada nesse vídeo é baseada no Evangelho de João, capítulo 20. Os 4 evangelhos narram a ressurreição, mas nós iremos ver a ressurreição pela ótica do Evangelho de João, tá bom? E essa é a história mais extraordinária do mundo, já contada em todas as casas, lares, igrejas, porque essa história mudou a história do mundo. Alan, eu achei que a história mais extraordinária fosse a cruz, e de fato, o acontecimento da cruz foi aquilo que nos garantiu a salvação. Jesus, através do seu sangue, através da sua vida dada naquela cruz, nos garantiu de novo a oportunidade de sermos considerados filhos de Deus. Mas é a ressurreição que valida a cruz. Quando Jesus vence a morte, ele nos garante que aquele que morreu na sexta-feira entre dois ladrões era de fato o Filho de Deus. Então bora lá para a nossa história baseada no capítulo 20 do Evangelho de João. No verso 1 até o verso 10, a Bíblia nos narra o momento em que Maria vai até o túmulo de madrugada ainda para poder terminar os preparativos do sepultamento de Jesus. Deixa eu tentar contextualizar você. Jesus morreu às 3 horas da tarde na sexta-feira. Até que fosse comprovada a sua morte, até que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz, foi chegando a hora do pôr do sol, a hora do sábado. E os discípulos não tiveram tempo suficiente para preparar o corpo de Jesus devidamente, conforme os costumes. Maria Madalena, diz o texto bíblico, que ela vai naquela manhã de domingo, ainda de madrugada. O texto bíblico diz ali no verso 1 e verso 2 que o sol não tinha nem nascido ainda. Vamos parar para pensar. Os discípulos estavam vivendo os piores dias da sua vida. Desde a sexta-feira, na verdade desde quinta-feira à noite, os discípulos estavam vivendo dias assim horríveis. Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido julgado mesmo sendo inocente e tinha sido crucificado entre dois ladrões. Jesus estava morto. Imagina para os discípulos, aquele sábado foi o pior dia da vida deles. O Salvador estava morto. Maria não foi dormir cedo naquele sábado pensando assim, bom, vou colocar o despertador aqui para despertar às 4 horas da manhã, porque eu preciso ir até o túmulo de Jesus bem de manhãzinha. Para mim, Maria não dormiu aquela noite. Eu não sei se você já teve que sepultar alguém que você ama, mas as primeiras noites a gente não consegue dormir. É um aperto no coração que nos sufoca, sabe? Um nó na garganta que não nos abandona, um desejo de chorar, porque a saudade é enorme. E eu acredito que era justamente isso, aquilo que Maria estava vivendo. Mas, para surpresa de Maria, o texto bíblico diz que quando ela chega no local onde Jesus havia sido sepultado, ela encontra o túmulo aberto e vazio. Ela fica desesperada. Em nenhum momento do texto, a Bíblia nos diz que Maria associou o túmulo vazio com a ressurreição de Jesus. Pelo contrário, ela associa o túmulo vazio com um plano arquitetado pelos judeus para que eles pudessem roubar o corpo de Jesus, para que os discípulos não pudessem nem sepultá-lo de maneira digna. E foi isso que passou pela cabeça dela, porque o texto vai dizer que ela, quando vê o túmulo vazio, ela sai correndo em direção ao encontro de Pedro e João. E ela anuncia para eles, olha, o túmulo está vazio, sumiram com o corpo do nosso Senhor e eu não faço ideia aonde colocaram.
O texto bíblico diz que Pedro e João saem correndo, vão até o túmulo, encontram um túmulo aberto e vazio, e após esse momento eles saem dali para dar notícia para os demais discípulos. E qual era a notícia? A notícia era que Jesus tinha sido ressuscitado? Não. A notícia era que o corpo de Jesus havia sido roubado. Quando Pedro e João saem dali, o texto bíblico vai nos narrar agora o sofrimento de Maria e o seu desespero. E essa narrativa começa a partir do verso 11. E aqui eu gostaria de deixar a Bíblia te contar essa história, porque a Bíblia, ela nos conta a história rica em detalhes, cheia de detalhes. Eu queria muito ler esse texto aqui com vocês. Verso 11 do capítulo 20 do Evangelho de João. O texto bíblico vai nos dizer o seguinte: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Presta atenção na história. Maria não acompanha Pedro e João, que saíram para dar notícia para os outros discípulos. Ela estava tão desesperada, ela estava tão angustiada que ela não conseguiu sair do lugar. O texto bíblico diz que Maria se prostra diante do túmulo e começa a chorar. Em um determinado momento, ela volta os seus olhos para dentro do túmulo. E quando ela olha agora para dentro do túmulo, ela encontra 2 homens. O texto nos diz que eram anjos, mas ela não reconheceu que eram anjos. Os anjos fazem uma pergunta para Maria: Mulher, por que choras? Ela diz assim: eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram, onde o puseram. Você está vendo o desespero de Maria? Ela olha aqueles 2 homens agora dentro do túmulo e ela, de maneira assim muito clara, ela diz por que está ali chorando. Ela diz: eu estou chorando porque além de terem tirado a vida do meu Senhor, agora sumiram com o corpo dele. Agora vem o verso 14. Olha só o que o texto bíblico diz. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha a cena. Maria agora se volta para trás, diz o texto bíblico. E quem está ali, em pé, atrás de Maria? Isso mesmo, Jesus vivo, ressuscitado. Maria olha para aquele homem e Jesus faz a mesma pergunta que os 2 anjos fizeram: Mulher, por que choras? Entenda, quando os anjos fizeram a pergunta, ela respondeu: eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não faço ideia aonde o colocaram. Agora, quando Jesus faz a pergunta, Maria não responde. Ela olha para ele e, imaginando ser ele um dos servos que cuidava ali daquele local, lembrando que Jesus foi sepultado no túmulo de gente rica, então tinham servos ali que cuidavam daquele lugar. Maria, supondo ser ele o jardineiro, um dos servos, quando Jesus faz a pergunta: mulher, por que choras? Ela não responde, ela olha para ele e diz assim: se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, me diga onde você colocou, porque eu vou buscá-lo. Maria está muito angustiada, ela está desesperada. Jesus está morto e sumiram com o corpo dele. Agora vem o verso 16. Diz assim, Jesus lhe disse: Maria. Então voltou-se para ela. Maria exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Como é que Jesus chamou Maria pela primeira vez? Ele olha para ela e diz assim, mulher, por que choras? Ela não reconheceu que era Jesus. Agora Jesus olha e a chama pelo nome, Maria. E parece que os olhos de Maria se abrem. Ela olha e agora ela reconhece Jesus e ela diz em hebraico, mestre. E se você continuar lendo o texto bíblico, ela vai para abraçá-lo. Jesus diz, ainda não, Maria, ainda não.
mas eu tenho uma missão para você. Vá até os meus discípulos e conte para eles o que você viu. E o que Maria tinha visto? O que Maria tinha presenciado? Bom, Maria tinha presenciado o maior acontecimento da história. Jesus estava vivo. Essa era a mensagem que ela tinha para levar para os discípulos agora. O Jesus, o Salvador, que tinha sido crucificado na sexta-feira entre dois ladrões em uma cruz, não estava mais morto, ele estava vivo. E se você vai para o texto bíblico, Maria vai até os discípulos. E aonde estavam os discípulos? Bom, os discípulos estavam escondidos em uma casa, com medo dos judeus. E o medo deles era que os judeus fizessem com eles o que tinham feito com Jesus Cristo. Lembra? Maria tinha ido ao sepulcro de madrugada, o sol não tinha nem nascido ainda. Ela vê Jesus naquela manhãzinha do domingo, ela vai até os discípulos e eu fico imaginando agora Maria dando a mais extraordinária notícia para os discípulos, de que Jesus estava vivo. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Maria e dizendo, não, Maria, não, levaram com o corpo dele, sumiram. Pedro e João já nos contaram aqui, eles também foram lá, viram o túmulo aberto, não tinha o corpo de Jesus, sumiram com o corpo dele, ele não está vivo, Maria. E talvez Maria ali, durante todo o dia, tentando convencer os discípulos de que Jesus estava vivo. Se você faz um paralelo com os outros evangelhos, você vai perceber que a notícia da ressurreição começou a chegar de várias fontes. Dois discípulos que tinham encontrado com Jesus no caminho, eles vêm até os discípulos para dar a notícia, e quando eles vão dar a notícia, eles dizem assim, e ele também já apareceu para Pedro. Jesus foi aparecendo para alguns discípulos e a notícia foi chegando de várias fontes. Mas qual foi o momento do dia em que Jesus apareceu para os discípulos? Bom, se você acompanhar comigo, o texto a partir do verso 19, o texto bíblico vai dizer assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus só apareceu para os discípulos no final da tarde. A notícia começou a chegar de vários lugares. Talvez alguns discípulos não conseguiam acreditar, sabe? Jesus tinha dito para eles que o Filho do Homem ressuscitaria no terceiro dia, mas era muito difícil para eles conseguir entender a mensagem de Cristo na sua plenitude. Mas no final da tarde, trancados em uma casa, morrendo de medo dos judeus, Jesus aparece no meio dos discípulos, olha para eles, talvez com aquele olhar de amor, e diz, que a paz seja com vocês. Se você ler o texto, os discípulos vão até ele, tocam nas suas mãos, o adoram. Aquele era o acontecimento mais extraordinário. Jesus estava vivo, o Salvador estava vivo. Ele de fato era o Filho de Deus, não eram palavras ditas por um lunático, um louco que se dizia ser Deus, não. Só Deus poderia vencer a morte. Jesus estava ali agora, não como uma alma penada, como um Gasparzinho, mas ressuscitado. Os discípulos tocaram nas suas mãos, viram as marcas, as feridas ali dos pregos que cravaram as mãos do Salvador Jesus Cristo. Mas o texto bíblico vai nos dizer que tinha um discípulo que não estava ali naquela casa. Nós não sabemos onde ele estava. Possivelmente em outras casas. Jesus não tinha só os 11 discípulos, porque agora eram 11, né? Judas tinha traído Jesus e estava morto agora. Então, Jesus não tinha só os 11, Jesus tinha mais discípulos, homens e mulheres, e talvez aquele que não estava ali estivesse em uma dessas outras casas. E quem era esse discípulo que não estava lá? Tomé. Tomé não estava na casa junto com os outros discípulos. Nós não sabemos aonde ele estava, mas o texto nos diz que os discípulos vão até Tomé para contar para Tomé o que eles viram, para dar a Tomé a maior e mais extraordinária notícia. Mas o texto bíblico diz que Tomé não acredita. Tomé diz assim, se eu não o ver com os meus olhos, se eu não tocar nas suas mãos, ao seu lado, onde a lança do soldado perfurou o seu corpo, eu não consigo acreditar. Agora, você sabe quanto tempo demorou para a primeira aparição de Jesus, naquela tarde de domingo, até a sua segunda aparição?
Bom, o texto bíblico diz que demorou 8 dias. E é isso mesmo. Imagina, por uma semana, um pouco mais de uma semana, os discípulos tentaram convencer Tomé, dando a Tomé a mais extraordinária notícia: Tomé, Jesus está vivo, Tomé. E Tomé dizia: não, eu não consigo acreditar. Aí vem o texto bíblico. O texto bíblico lá no verso 26 diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O último discípulo, aquele que não estava conseguindo acreditar naquela notícia maravilhosa, agora ele vê Jesus com seus próprios olhos, ele toca em suas mãos, ele toca do seu lado e ele diz: Deus meu, Senhor meu, agora eu creio, tu és de fato o Filho de Deus, você venceu a morte. E amigos, aquela notícia mudou a história do mundo. Aqueles homens deram a vida, aqueles homens e aquelas mulheres deram a vida para poder anunciar essa mensagem. Alguns dizem que a ressurreição de Jesus Cristo é uma mera propaganda inventada pelos discípulos, uma mentira contada pelos discípulos de Jesus, mas não faz sentido. Ninguém morre por uma mentira. Estude sobre o final da vida desses homens, dos discípulos de Jesus. Tiago foi o primeiro dos 12 discípulos ali, na verdade dos 11 discípulos, que perdeu a sua vida por pregar a ressurreição. Paulo foi decapitado. Pedro, diz a tradição, que foi crucificado de cabeça para baixo. João, na sua velhice, foi lançado num caldeirão de óleo fervendo e preso numa ilha. Aqueles homens, por pregarem a ressurreição, não tiveram um final feliz, mas diante da morte, quando os judeus e os romanos tentaram calá-los, tentaram dizer para eles: pare de contar essa mentira, eles diziam: eu não posso me calar, porque não é mentira, Jesus está vivo. Eu vi, ele venceu a morte, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. O mundo não conseguiu calar os discípulos de Jesus, porque a ressurreição não era uma mentira, era um fato. Eles viram Jesus, eles tocaram em suas mãos. Agora olha para mim. Se Jesus está vivo, ele tem condições de ouvir as suas orações hoje. Se Jesus está vivo, ele pode se colocar ao seu lado para te ajudar nos seus problemas. Se Jesus está vivo, ele era de fato o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário não era um homem lunático, louco. Não, era o Filho de Deus encarnado. Aquele que Paulo diz em Colossenses que nele subsistia toda a plenitude da divindade. Jesus está vivo e ele tem olhado para você, ele tem visto o seu sofrimento, ele tem visto as suas lutas e por estar vivo ele pode te ajudar. Por estar vivo você pode adorá-lo, você pode buscá-lo em oração, porque ele está vivo. E essa história mudou a história do mundo. Entenda, os judeus e os romanos nunca tentaram impedir os discípulos de pregar a cruz, até porque eles se orgulhavam de ter crucificado Jesus entre dois ladrões, aquele falso Messias, pensavam eles, Então, quando os discípulos eram pegos pregando sobre a cruz, os romanos e os judeus não se importavam. Qual era o problema? O problema era ver os discípulos de Jesus pregando sobre a ressurreição. O problema era ver aqueles homens e aquelas mulheres com um brilho nos olhos e com toda a confiança e fé que um homem pode ter em Deus, dizendo para as pessoas: ele está vivo, Jesus está vivo. Agora, olha para mim, se Jesus está vivo, e se o Pai cumpriu a primeira promessa que nos fez lá em Gênesis, quando ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, quando Deus prometeu para Abraão lá no Monte Moriá, quando Abraão não negou seu filho para Deus, Deus disse: Abraão, também não vou te negar o meu. E Abraão olha para os arbustos e vê ali um cordeiro.
Deus fez a promessa que enviaria o seu filho e ele morreria no nosso lugar. Deus cumpriu a sua promessa. Agora esse Jesus que está vivo nos fez uma segunda promessa. Ele prometeu que voltaria. Olha para mim, Jesus cumpre as promessas que faz. Ele é a pura verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele prometeu que voltaria. Jesus não morreu naquela cruz para abandonar você. Pelo contrário, ele morreu naquela cruz para poder salvar você. E ele te fez uma promessa. Não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Creia no Senhor, viva com esperança. Você não foi abandonado, você não está sozinho. O Jesus que morreu em uma cruz, ele está vivo, ressuscitou. Pode ouvir as suas orações e prometeu voltar para te buscar. Essa é a história mais extraordinária do texto bíblico. Essa é a história mais extraordinária contada na história desse mundo. E espero que você tenha gostado. Eu convido você a ler o texto bíblico, a ler como os outros evangelhos narram a ressurreição de Jesus. Essa é a ressurreição contada por João no seu evangelho. Agora eu vou deixar aqui, outros 2 vídeos para você assistir e continuar estudando sobre as histórias da Bíblia. É um prazer fazer esses vídeos aqui para vocês. Eu quero pedir para você dar o like, se inscrever no canal e colocar aqui embaixo o que mais mexe com você nessa história. Quando você ouve sobre a história da ressurreição de Jesus, o que mais mexe com você? Coloca aqui, eu quero ler o teu comentário, eu quero curtir, eu quero interagir com vocês. E eu encontro vocês lá nos próximos vídeos. Abraço, fiquem com Deus.